Fala time, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou começar uma sequência de 5 vídeos para a gente falar o que é o Solid, que eu acho que é um conteúdo muito interessante para quem está querendo subir na carreira ali, está querendo sair de júnior para uma vaga de pleno. Eu considero, se você for sênior, que você já tenha, que já conheça isso, né? Então a gente vai focar aqui muito para o pessoal que está de nível pleno. E vamos explicar o que é cada coisa, cada vídeo vai ser um princípio diferente. E esse primeiro vídeo, uma introduçãozinha básica, e a gente vai para o primeiro princípio sem enrolação. O Solid nada mais é do que um acrônimo de 5 princípios ali da programação orientada a objeto, e foi desenvolvido ali nos anos 2000 ali pelo Uncle Bob, famoso aí pelos seus livros de programação. E eu considero que se você aplicar o Solid bem feito ali no seu projeto, no seu código, você vai ter um código muito mais fácil de ser testável, um código muito mais fácil de dar manutenção, de ser fácil de entendimento, sem precisar ficar reinventando a roda, tá? Então, a gente aplicando esses 5 princípios, a gente consegue melhorar nosso código. Então, indo aqui para o primeiro princípio aqui do nosso conteúdo, que é o The Single Responsibility Principle, que é a letra S, que é basicamente o princípio de responsabilidade única, que significa basicamente que uma classe deve ter um e somente um motivo para existir. Então, uma classe tem que fazer somente uma coisa. Então, vamos observar aqui o código que eu criei aqui, que ele se chama Twitter Manager. Lembrando que eu vou deixar o link para esse playground aí para vocês baixarem, tá? Na descrição de todos os vídeos, para vocês baixarem e não precisarem ficar copiando e colando, tá? Então, basicamente aqui a gente tem a nossa classe Twitter Manager. O que ela faz? Ela faz um request, ela converte o nosso modelo aqui de JSON para modelo, né? E ela salva no Core Data. E ela tem uma função pública aqui, chamada de create, que é responsável por orquestrar isso. Qual que é o nosso problema aqui? O nosso problema é que a nossa classe ela está fazendo muita coisa, então a gente não consegue testar individualmente só nossa request, a gente não consegue testar individualmente só a conversão do modelo, e também não consegue testar o nosso módulo de salvar, né? Salvar no Core Data, salvar no banco de dados. Isso é ruim, porque isso cria um autoacoplamento para uma classe que, teoricamente, faz de tudo, né? Então, vamos levar isso para um projeto real. Então, sua classe de request, que ela faz o request, ela faz o parse, ela lança erro para a UI, avisa a UI para deslogar, sabe? Tipo, a sua classe de request já está basicamente fazendo tudo. Então, isso é um problema de código, né? Então, o princípio de responsabilidade única, ele veio justamente para isso. E a gente segue o princípio a partir do momento que a gente quebra as responsabilidades em classes especializadas, né? Então, nesse meu caso aqui, eu tenho a minha Request Manager, eu tenho meu Parse Manager e meu Core Data Manager. Se vocês observarem, a função faz a mesma coisa, né? É a mesma nomenclatura, o mesmo tipo de entrada e o mesmo tipo de retorno aqui em todas elas. E se vocês repararem bem, eu tenho a Twitter Manager. Por quê? Porque a minha Twitter Manager ela vai ser a responsável por orquestrar as outras classes, né? Então aqui minha Twitter Manager ela depende do meu Request Manager, do meu Parse Manager e do meu Core Data Manager. E minha função Create, se vocês observarem o mesmo nome, ela simplesmente faz tudo isso que eu fiz orquestrando. Então aqui a gente pode dizer que eu tenho 4 classes. Eu tenho minha Request Manager, minha Parse Manager, minha Core Data Manager e minha Twitter Manager, tudo Manager. Cada uma responsável por uma coisa. Pode ser responsável por orquestrar, mas vocês podem perceber que ela não está fazendo nada, né? Ela só chama as funções aqui. Isso é bom, por quê? Porque eu consigo testar individualmente cada classe, cada função, né? Eu não preciso ficar dependendo de uma classe gigantesca, assim, que pode depender de classes externas, e aí para começar a testar começa a ficar mais complicado. Então aqui eu posso testar meu Parse Manager individualmente, consigo garantir 100% de cobertura de teste, e que ele funciona perfeitamente, sem depender, por exemplo, do meu Core Data Manager. No Core Data Manager eu consigo testar com dados mocados. E no final de tudo eu consigo testar tudo integrado a partir do meu Twitter Manager, entendeu? Então vocês perceberam que separar as classes por responsabilidades é bem mais tranquilo? E esse aqui basicamente foi o nosso princípio de responsabilidade única, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Eu considero que é o princípio mais fácil que a gente tem aqui na hora de aplicar o Solid, né? Que é basicamente só questão de conceito mesmo.